Oi galera, tudo bem? Nessa aula nós vamos estudar matrizes especiais. Por exemplo, a matriz linha, que é uma das matrizes especiais, ela é formada por uma única linha. Então é bem simples, né? Ó, tem uma linha, é uma matriz linha, né? 1 por 3, porque tem 3 colunas, ó. 1, 2, 3, né? Mas tem só uma linha. A matriz coluna é o contrário, ela é formada por uma única coluna, ó. Tem uma coluna, né? E 1, 2, 3, 4 linhas. Então, essa aqui fica 4 por 1. Uma coluna, 4 por 1. Aqui, uma linha, 1 por 3. Certo? A matriz nula. A matriz nula, ela tem todos os elementos iguais a zero. Então, é isso mesmo, ó. A matriz nula só tem zeros, né? Cada posição só tem zero. Essa aqui, no caso, é uma matriz 3 por 2, né? 3 linhas e 2 colunas. Matriz nula 3 por 2. Mas ela pode aparecer assim, ó, 0, 3 por 2, tá? Que é a mesma coisa. Se vocês encontrarem esse símbolo aqui, é uma matriz nula 3 por 2. Então, se vocês tiverem que montar ela, vocês vão fazer uma matriz assim, ó, com 3 linhas, né? E 2 colunas, e vão colocar 0 nas posições, né? A1, A1, 2, né? Assim por diante, tá? Matriz quadrada. Matriz quadrada é muito importante. Ela é quadrada quando tiver m e n iguais, ó, m for igual a n, quer dizer, 3 por 3, 2 por 2, então os valores serão iguais. Esse aqui m e n representa o formato, né? O número de linhas e o número de colunas, então elas serão iguais se for uma matriz quadrada. Então, disse que a matriz quadrada é quadrada do tipo n por n, então a gente chama n por n porque é o mesmo valor, ou simplesmente de ordem n. Então, ordem n quando eu não sei, quando eu não quero dizer, né, ou não sei a quantidade de linhas e colunas que tem. Então, vou chamar só de ordem n. Não, nesse n vai o valor da quantidade de linhas e colunas, tá? Então, vamos ver exemplos aqui, ó. Essa matriz aqui tem 2 linhas e 2 colunas. É uma matriz 2 por 2. Só que ao invés da gente chamar de matriz 2 por 2, ela vai aparecer mais como matriz quadrada de ordem 2. Né? Ou só de uma matriz de ordem 2. Se for de ordem 2, só pode ser quadrada, né? Então, ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Aqui tem 3 linhas e 3 colunas, né? Matriz 3 por 3, ou simplesmente matriz quadrada de ordem 3. Tá? Então, não precisa escrever matriz 3 por 3, só matriz de ordem... Se falar matriz quadrada de ordem 3, é uma matriz 3 por 3. Ou só matriz de ordem 3 também, né? Pode ser 4 por 4, 5 por 5. Então, ela vai ter a mesma quantidade de linhas que a quantidade de colunas. Particularidades importantes na matriz quadrada, ó. Aqui tem uma matriz genérica quadrada, né? 3 por 3, ó, 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, muito importante você saber identificar a diagonal principal e a diagonal secundária. A principal começa lá em cima e vem descendo, ó. Né? Diagonal é que passa pelo meio, né? As duas passam pelo meio. Mas a principal, ela começa lá no primeiro valor, no A1, sempre começa no A1 e vai descendo, tá? E a secundária começa no último, daqui dessa coluna, né? E vai subindo. Então, ao contrário, tá? Outra coisa que vocês podem, que facilita para identificar a diagonal principal e secundária é o seguinte, ó. Na de principal, I sempre vai ser igual a J, né? I, J, I, J, I, J. 1, 2, 2, 3, 3. Então, sempre vai ser igual. Se tivesse mais aqui, ia ser 4, 4, 5, 5, 5 por diante, né? E na secundária, tem essa característica, ó. A ordem, N é a ordem, né? A ordem que ela tiver mais 1 vai ser o mesmo valor do que somando cada um em cada posição I mais J, tá? Então, por exemplo, nessa aqui, ó, 3 por 3. Então, a ordem é 3. 3 mais 1. Então, essa matriz aqui, ela é de ordem 3. Se eu somar com 1, vai dar 4. Todos os valores de I e J somando em cada posição vai dar 4 também. 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. Tá? Então, vai acontecer isso. Sempre vai acontecer. Ok? Vamos ver, então, a próxima matriz. Matriz identidade. Ela é a matriz quadrada, ó, sempre quadrada, tá? De ordem N, então de qualquer ordem, em que todos os elementos da diagonal principal, que vocês já sabem qual é, né? São iguais a 1
e os outros elementos são iguais a zero. O símbolo da identidade é IN, então aqui vai a ordem dela, né? Porque ela é quadrada, então só vai o número da ordem. Então, por exemplo, ó, essa aqui é uma I2, é uma matriz de identidade de ordem 2. Então, como ela vai ficar? Duas linhas e duas colunas. A diagonal principal é essa aqui, ó. Ela vai ser toda formada de 1, e de números 1. E o resto que sobrar é 0. Tá? Então, matriz de identidade de ordem 2 pode ser representada como I2. A de ordem 3, matriz de identidade de ordem 3, pode ser representada como I3. Então, ó, 3 linhas e 3 colunas. A diagonal principal, começa lá no A1, vai descendo, é toda formada de números 1. O resto é 0. Ó. Então, se aumentasse coluna 4 por 4 por 4, né, de ordem 4, teria aqui mais um 1 e o resto 0. Ok? Matriz transposta. Na matriz transposta de A é A com Tzinho em cima, né? Então, a transposta de A é A com Tzinho em cima. As linhas de uma são ordenadamente iguais às colunas da outra. Então, é simplesmente assim, se eu quero a transposta dessa matriz aqui, é só eu transportar essa coluna para a linha, para ser a primeira linha. Primeira coluna, primeira linha. Segunda coluna, segunda linha. Então, é só transportar para a posição inversa. Ó. Se ela é coluna, ela vira linha. Primeira coluna, primeira linha. Segunda coluna, segunda linha. Se tivesse mais uma coluna aqui, terceira coluna seria terceira linha. Se tivesse outra, quarta coluna, quarta linha. Certo? Então, a transposta é só substituir, transportar, né, a coluna para o lugar da linha. Então, aqui no caso, ela é aqui 3 por 2, né? 1, 2, 3 linhas, 2 colunas, 3 por 2. Na transposta, ela inverte, ela vai ficar 2 linhas e 3 colunas, ok? Então, é só isso mesmo, só transportar a coluna para o lugar da linha e vira a transporta da matriz. Matriz oposta. Na matriz oposta, os elementos da matriz oposta possuem sinal diferente da matriz original. Então, se nessa matriz aqui, vocês lembram que o número oposto ao outro é o número que tem o sinal diferente, né? O negativo é oposto ao positivo. Então, por exemplo, o oposto de 3 é menos 3. Então, na matriz é a mesma coisa. Se 3 é positivo, na oposta vai ficar negativo. 6 é positivo, na oposta vai ficar negativo. Se 2 é negativo, na oposta vai ficar positivo. Se 1 é positivo, na oposta fica negativo. Então, é só mudar, inverter os sinais de cada um, tá? E botar um sinal de menos aqui na frente para saber que ela é oposta ao A, né? Então, a matriz oposta de A é menos A, que substitui, né, o valor, ó, mais é menos. Menos vai ser mais vai ser menos, mais vai ser menos. Ok? Bons estudos, então. Não esqueçam que vocês vai aparecer, algumas dessas matrizes vão aparecer nos exercícios. Então, qualquer coisa, voltem lá no vídeo e vejam de novo o que significa, tá? Bom trabalho!